E aí, torcida tricolor, quer dizer que pode acontecer do Fluminense contratar um ponta de alto nível. É, meu amigo, informação exclusiva aqui do canal Hora do Flu. Eu te conto tudo que nós conseguimos apurar no dia de hoje em relação ao Fluminense. Então, depois da vinheta, eu volto. Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Ferreira e sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal Hora do Flu. Espero que você goste do vídeo de hoje, mas é exatamente isso que nós temos para dizer para você através do nosso repórter Thiago Manolo. A informação que nós apuramos é que pode sim chegar um ponta de alto nível. E se isso acontecer, a tendência é que seja só ele, mas relaxa que essa história é muito grande para eu te contar em poucos segundos. Vou te contar tudo aqui nesse vídeo. Então, vem comigo para você entender o contexto, belezinha? Primeiro de tudo, a gente tem que falar de Canóbio, tá? Aí vai falar, Thiago, mas de que tem a ver Canóbio com esse ponta de alto nível, possível ponta de alto nível chegando aí no Fluminense? Te explico. Todo mundo sabe da necessidade que o Fluminense tem em fazer vendas, né? Até para cumprir aquilo que já foi acordado há um tempo atrás com outras equipes, com parcelas de jogadores que o Fluminense adquiriu. Então, assim, o canal do Flu já tá falando isso pra vocês já tem um bom tempo que a situação financeira do Fluminense não é aquela situação de esbanjar, né? O Fluminense pode contratar tudo e todo mundo e blá blá blá. Então, assim, só pra você entender. Porque tu deve estar se perguntando, Thiago, esses dias você disse que o Fluminense tem questões pra pagar e nesse vídeo tu tá falando de o Fluminense trazer um ponta de alto nível? É, meu amigo. É, e eu vou te explicar o porquê. Isso tudo aconteceria caso o Canóbio chegasse uma proposta para Canóbio e uma proposta boa e o Fluminense entender que chegou a hora e o Fluminense vender o Canóbio. Primeiro ponto, a venda do Canóbio seria importantíssima para o cofre do Fluminense, para que o Fluminense consiga pagar as suas contas, as suas parcelas que tem, né, a necessidade. O dinheiro de Bernal também será para este fim, tá? Então, poxa, nós já estamos falando há alguns dias sobre reposição de Bernal, pode não acontecer pelas questões financeiras. E outra informação que a gente vai entregar aqui agora é que dentro do Fluminense, agora falando sobre o volante, tá? Zubeldia pediu para a diretoria do Fluminense um out. Calma. Para não trazer ninguém agora, porque ele está fazendo testes dentro do seu próprio elenco para achar esse substituto ou esse potencial substituto para Bernal. Tá? Então, o que está acontecendo no Fluminense não é Fluminense indo no mercado atrás de um substituto para o Bernal, não. Uma recomposição, que seria o caso. Dentro do Flu está sendo usado vários jogadores ali para saber qual deles podem ali ajudar e fazer a mesma função que Bernal fazia. Vale lembrar que ainda sobre essa situação do volante, já volto a falar do ponta, que é o seguinte, a dupla titular do Fluminense está definida, tá? É essa dupla até o fim do ano. A dupla titular de volantes do Fluminense é Hércules e Martinelli. Tá? Então, é Hércules e Martinelli até o fim. Então, não vai acontecer, muito provavelmente, só se acontecer uma oportunidade de mercado absurda para o Fluminense buscar um titular para o meio de campo. Porque o Flu e o Zubeldia já enxergam que o meio de campo já está definido. E o meio de campo titular do Fluminense é Martinelli fazendo o primeiro volante, Hércules fazendo o segundo volante e o Lúcio Acosta fechando ali o meio em relação à criação. Esse é o meio de campo do Fluminense. Esse é o meio de campo que você verá. Então, se caso o Fluminense fosse buscar um nome para substituir Bernal, esse nome teria que ser para ficar no banco. E com isso, Zubeldia pediu calma aí, que ele está fazendo testes ali no CT Carlos Castilho para ver qual jogador pode jogar naquela função. Voltando agora a falar sobre ponta. Então entra aqui Canóbio. Com o Fluminense fazendo testes para volante, então pode não vir, né? E já te falo aqui, tá? Se achar, não vem. O que o Thiago Manolo passou para mim, que a gente ouviu de apuração, é o seguinte: se esses testes que o Zubeldia está fazendo, um desses jogadores encaixar e funcionar, não vem volante não. Vai depender se os encaixes vão dar certo. Agora, sobre ponta é o seguinte: uma venda do Canóbio, já disse, é importante, né, para que o Fluminense pague as suas dívidas. E se isso acontecer, aí sim, o Fluminense vai atrás de um atacante de alto nível, um ponta de alto nível, é o que a gente ouviu hoje.
Então, para que esse ponta chegue no Fluminense, é necessário que Canóbio seja vendido, tá bom? E tem mais, relaxa. Mas antes, não se esqueça de arrebenta no like. Arrebenta nesse like, clique no gostei. E também, por favor, se inscreve aqui no canal do Flu. Você tá aqui, se você ainda não se inscreveu, por favor. Estamos com quase 100 mil inscritos. Relaxa que a gente já vai voltar a falar da nossa apuração exclusiva aqui. Mas é importante que você se inscreva, hein, rapaz. Não dá esse mole não. Ajuda a gente aqui pra continuar fazendo esse grande trabalho. Um abração pro nosso querido Thiago Manu, que tá trabalhando firme. E pra você também que tá sempre nos acompanhando aqui. Então é isso. Pode chegar realmente um atacante de alto nível, mas para que isso aconteça, Canóbio vai ter que ser vendido. E o que a gente ouviu é que o cenário tá aqui, ó. Achou substituto para Bernal dentro do elenco. Canóbio foi vendido e veio um ponta de alto nível. Alto nível mesmo, tá, gente? O que a gente ouviu é o jogador prateleira braba. Aí acabou. Não esperem mais contratações. Não esperem mais reforços. Ah, Thiago, mas o Fluminense não tentou o Nino, dinheiro do Nino. Escolha ali é exceção pelo Nino. Não vai ter outra movimentação ali. Então, o que eu posso dizer para você, o que eu ouvi hoje, o nosso repórter também, é que o elenco do Fluminense está praticamente definido e fechado. Só com essas questões que podem acontecer. Outro caso o Canóbio não seja vendido, não chegue uma proposta boa o suficiente para que o Fluminense faça a venda do Canóbio, a tendência é que não venha mais ninguém e que fique do jeito como está. Mas caso chegue e Canóbio seja vendido, pode esperar um jogador de alto nível, isso deve acontecer, tá bom? Então, a gente ainda fica à espera, né? Eu tô trazendo essa informação logo no dia que Canóbio voltou, né, das suas pequenas férias e voltou da Copa do Mundo e voltou ao CT. Então é isso, meus amigos. Fiquemos atentos. Voltando ainda a falar sobre os testes de Zubeldia em relação ao primeiro volante para achar esse cara ainda no elenco do Flu, o que a gente vê é que esses testes vão acontecer até o fim da janela, tá? Até próximo ao fim da janela. Então, resolveu o problema dentro de casa? Não vai buscar. Aí entra aqui, talvez, a minha opinião. Sendo honesto, não vai trazer um volantão brabo pro lugar do Bernal. Até porque os titulares já estão definidos. Não tem por que trazer, então. Ou só eu acho que tem que contratar por contratar? Por quê? Eu vou te explicar. O Zubeldia tá fazendo os testes. O que a gente ouviu também é que o Juan Salles pode ser esse substituto também. Ainda não, a gente não conseguiu confirmar exatamente isso, mas até o fato do jogador ter entrado, a torcida gostou, os jogadores gostaram, né? Ele pode surgir também como essa opção, né? Mas existem outros jogadores que estão sendo utilizados ali como primeiro volante. E isso já acontecia já tem um bom tempinho, tá? Já tem um tempinho já. Mas quando a gente confirmar, relaxa que eu vou trazer aqui pra você. Mas assim, então é isso, meus amigos. O Fluminense trabalha com o que tem e pra ir ao mercado buscar um nomezão, aquele nomezão que a torcida vai, bum, mais um que chega ali pro quarteto dos Vingadores no ataque do Fluminense, só vai acontecer com a venda do Canóbio. Ainda é cedo para especularmos nomes? Ainda é cedo, né? Até para poder falar para vocês, ó, esse nome agrada, esse nome é um dos nomes, esse nome aqui o Fluminense está de olho, esse nome aqui o Zubeldia pediu. Aí a gente precisa de um pouco mais de tempo e precisa também que Canóbio, né, seja vendido. Aí eu fico me perguntando, eu não sei mais o que eu torço. Se eu torço para Canóbio ser vendido pra gente trazer esse jogador de alto nível, ou se eu torço para que Canóbio fique aqui e ele vire esse jogador de alto nível, porque a gente ainda não viu Canóbio com esse novo quarteto, esse novo quinteto, esse novo sexteto, não sei, do Fluminense, esse ataque do Fluminense que tá chamando a atenção. A gente ainda não viu Canóbio, no caso ali seria Canóbio no lugar do Serna, né? O Serna destoou, o Serna não encaixa, o Serna esquece, né? Mas o Canóbio pode ser. Só que aí, ao mesmo tempo que eu penso, pô, mas se a gente segurar o Canóbio, mas lembra que eu falei que a venda do Canóbio seria importante pro Fluminense, para suas dívidas, né? Para as suas parcelas, para os jogadores que já adquiriu. Então, cara, é um trabalho muito difícil. Eu confesso para vocês. Que é muito fácil às vezes eu chegar aqui e falar, mas tem que contratar todo mundo. E pensar que esses jogadores que a gente pede pro Fluminense contratar agora, eles vão virar parcelas, né? Virarão parcelas, que lá na frente o Fluminense tem que pagar essas parcelas. Mas lá na frente a gente tá pedindo outros nomes. Não é um pouco complicado? Não é um pouco difícil? É. Mas é isso, meus amigos. Meio que confirma também o que o Matheus Montenegro disse, né? Que para acontecer chegada
vão precisar ter saídas, mas a gente descobriu essa daí específica, que caso o Canopy seja vendido, a gente tem ali um jogador de alto nível chegando, tá? E vale a pena até destacar o que Zubeldia falou sobre o Juan, né? A gente pensando aí nessa questão do volante, que talvez não venha, o Zubeldia disse isso aqui, né? Que é um grande jogador de Xerém, tanto quanto os outros. Não acompanhei muito ele para falar as características, mas sempre que treina com a gente, mostra que é um jogador muito técnico, intenso, tem características que o Zubeldia gosta, né? Então, assim, a gente tem esse Juan que, cara, se eu sou o Fluminense, eu aproveito que a dupla de volantes está resolvida, a dupla de volantes resolvida. Então faz o seguinte, meu amigo, joga a camisa nesse menino aqui e faz o seguinte, ó, rapaz, vou te falar, tá? Você tá integrado, você realmente faz parte do elenco aqui e vai acontecer uma coisa com você muito legal. Você vai ter oportunidades. Você vai ter oportunidades. E dentro dessas oportunidades, eu não quero que você resolva nada. Eu quero que você tenha paciência, tenha calma e desenvolva aqui no profissional. Beleza. Aí era o que eu tava até conversando com. Agora falando sobre volante, tá? Continuando nesse papo. Não mais do ponta de alto nível, que a gente nem sabe quem pode ser, né? Mas assim, em relação a esse volante, muita gente fala do Gregory. Cara, o Gregory é um bom volante. Ele é um bom volante. Mas aí tu vai gastar 6 milhões de dólares ou de euros em um Gregory com 31 anos pra ser banco? Pra ser banco, irmão. É pra ser banco. Ah, não, mas o Gregory tem capacidade de pegar a titularidade do Hércules e do Martinelli. Então, é que não. Capacidade ele pode ter, mas você sabe como o Zubeldia é teimoso, né? Não vê o caso do Freitas? Ir pra Zubeldia é Martinelli e Hércules. Então é isso que a gente precisa botar na ponta do lápis. Agora, uma possível chegada de um ponta de alto nível no lugar do Canóbio, eu acho que isso mudaria ainda mais o ataque do Fluminense. Porque, querendo ou não, o Canóbio tá em alta, Fluminense precisando vender. E eu acho que é a bola da vez. Só se chegar uma boa proposta aí pro Riquelme e Felipe, né? Que o Zubeldia não utiliza muito. Mas assim, pensando no Canóbio, o Canóbio é um ponta, mas é um ponto mais de força, de marcação, né? De muita dedicação, né? Isso aí é fato. Mas você trazer um ponta que conseguiria, de certa forma, os dois mundos e ainda entregar profundidade para esse elenco, digo profundidade até na questão de chegar na linha de fundo e tudo mais, cara, do drible, eu acho que falta muito isso pro Fluminense, cara. Aquele jogador de drible. Eu vi o pessoal hoje me criticando muito porque eu falei do Soteldo. E sinceramente, pessoal, sobre o Soteldo, eu acho que realmente é o que vocês falam. Ele vai pra cima, ele tenta driblar e tudo mais, mas ele não entrega número. O cruzamento do Soteldo, na sua grande maioria, o cruzamento do Soteldo é errado. Tanto é que ele só tem uma assistência em 19 jogos. Então, assim, é claro que o Soteldo estava melhorando no ano passado. E eu torço para que melhore. Mas, assim, um Fluminense que quer buscar ser campeão, né? Eu acho que trazer um ponta de alto nível é uma boa escolha que a diretoria do Fluminense aí, segundo as nossas informações, vai buscar se vender o Canóbio. Eu acho que é uma reposição, né? Aí sim nós veremos uma reposição, porque reposição para Bernal não faz nem muito sentido, porque Bernal é reserva. Agora, uma reposição para Canóbio, aí precisa ser do nível do time titular do Fluminense, que sinceramente tá bom pra caramba, né? É isso, meus queridos. Um beijo no seu coração, muito obrigado pela presença de todos. E essa informação pode sim chegar a um ponto de alto nível no Fluminense. Só que para isso acontecer, Canóbio tem que ser, né? Vendido aí, beleza? Então é isso, comente aí qual desses pontos. Eu sei que a galera fala, Thiago, agora é Boanga, meu parceiro. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Vamos ver o que pode acontecer. Mas, sinceramente, ainda é um pouco embrionário pra gente falar sobre isso. Mas é isso, a gente vai conversando aí. Beijo no seu coração. Muito obrigado, gente, pelo apoio. Obrigado ao nosso querido Thiago Manolo também por mais uma informação. Grande trabalho. E amanhã a gente traz mais informações aí, se Deus quiser. Valeu.